Dando prosseguimento ao estudo do reino animal, ou reino metazoa, na primeira parte que nós vimos foi exatamente uma abordagem sobre a classificação dos filos, que são a divisão do reino, né, e alguns grupos de animais. E nessa segunda parte nós vamos ver hoje algumas doenças causadas por animais, esses animais que fazem parte daqueles filos que nós abordamos no vídeo anterior. Vamos lá. Doenças causadas por platelmintos. Vimos que os platelmintos são vermes achatados, correto? Então, primeiro, esquistossomose, também conhecida como barriga d'água, é doença causada pelo verme Schistosoma mansoni. Esse verme parasita as veias do intestino, afetando também o fígado e as vias urinárias. Então, como a gente viu no começo também do curso, né, lá no estudo das bactérias, nós vamos estudar as doenças de acordo com os elementos principais, quais sejam o nome da doença, o nome do patógeno, que é o agente causador da doença, né? Nós chamamos também agente etiológico, os sintomas da doença, a forma de transmissão e o tratamento que nós chamamos de profilaxia. A profilaxia pode ser preventiva ou remediativa, que seria depois que a doença se instala na pessoa, ok? Vamos lá, então os sintomas da esquistossomose tem relação com a localização dos vermes no organismo humano. O doente apresenta geralmente aumento do tamanho do fígado, do baço e do volume abdominal. É uma doença que se chamava muito antigamente como barriga d'água, que o volume do abdômen ficava muito evoluído, as pessoas ficavam com barriga muito grande, além, né, do tamanho normal. Profilaxia é feita pelo combate ao caramujo, que é hospedeiro intermediário. São também importantes as medidas relativas à educação sanitária, visando-se evitar o uso de água parada como lugar para tomar banhos. Por quê? Porque nesses lugares, como açudes, barreiros, pode ter uma infestação do caramujo, e o caramujo, sendo um hospedeiro intermediário do cistosoma, ele pode transmitir para aquelas pessoas que vão tomar banho naquele manancial, beleza? A segunda é a doença chamada teníase, né? A segunda doença é causada por platelmintos. A teníase ou a tênia, chamada de solitária pelo fato de ser encontrado apenas um verme no corpo do hospedeiro. Há dois tipos de tênia: tênia solium e tênia saginata. Ambas são parasitas intestinais e causam a doença chamada teníase, sendo que uma adquire-se ingerindo carne de porco contaminada, que é a tênia solium, e a outra carne bovina, que é a tênia saginata. Quais são os sintomas da teníase? Dores abdominais, alterações no apetite, diarreias e ocasionais nervosismo. E agora, a profilaxia, como tratar a doença? Evitar consumo de carne de porco ou de boi mal cozidas. Construção de sanitários em locais adequados. Tratamento da água dos esgotos e inspeção rigorosa da carne nos abatedouros. Por que isso? Porque muitas vezes as pessoas comem churrasco, né? Churrasco de carne bovina, de carne suína, e muitas vezes o fato de assar a carne mal passada, então, se a carne estiver contaminada com a teníase, o calor do fogo da churrasqueira não vai matar esse verme. Então as pessoas podem se contaminar se essa carne não for cozinhada. Então o ideal seria comer carne cozinhada ao invés de carne mal assada, tá certo?
sanitários em locais adequados. Por que isso? Isso usava muito antigamente nas casas rurais, as casas do Nordeste, onde as pessoas não tinham construções de alvenaria. Muitas vezes os sanitários eram dentro do quintal, sem muralha, muralha de vara e assim por diante. Então ficava muito exposto a uma possível contaminação. A água dos esgotos, né, e inspeções rigorosas. Por quê? Porque muitas vezes essa água dos esgotos também elas podiam ser levadas para a irrigação de plantios, de hortaliças, de fruteiras e assim por diante. Então poderia também passar para essas hortaliças. E a inspeção rigorosa das carnes nos batedouros, porque aí os veterinários que fazem essa inspeção, eles têm um conhecimento, né, do estado sanitário do animal que vai ser abatido, tá certo? Observação importante: há uma forma ainda mais grave dessa doença que recebe o nome de cisticercose. Grave e às vezes fatal, essa doença, que é a cisticercose, é contraída através da ingestão de ovos do verme, do latênia, né? Do verme em frutas ou verduras mal lavadas. Quando isso acontece, repete-se no organismo humano aquilo que acontece no boi ou no porco. Os ovos dão origem a larvas que atravessam a parede intestinal e atingem órgãos como o globo ocular, os pulmões e o cérebro. Os sintomas dessa doença dependem da localização dos cisticercos. Então se falava muito que quando a pessoa era acometida de cisticercose, se o verme fosse migrar para o cérebro, então ele jamais teria medicamentos que alcançassem, não é, esse verme lá dentro do cérebro. Então era muito complicado e muitas vezes esse fato, que é muito grave, leva a pessoa à morte, porque pela dificuldade de alcançar, não é, o combate a esse verme dentro do cérebro humano. Por isso que é muito importante estudar essa doença devido à gravidade que ela pode trazer para todos nós, certo? A próxima: principais nematóides parasitas do homem. Os nematóides é outro grupo que nós estudamos dos fílios, são vermes cilíndricos, não é? É o nematoda. Então, primeiro, Ancylostoma duodenale e Necator americanus. Então são nomes científicos, não precisa a gente estar decorando esses nomes em latim, mas basta saber o que é a doença causa ao homem. Como ela é uma doença parasitária, ela vai habitar dentro do intestino, do sistema digestivo humano. Doença causada amarelão. Então o Ancylostoma duodenale e o Necator americanus são os vermes, os nomes científicos dos vermes. E a doença é chamada de amarelão. Contaminação: andar descalço e ingestão de ovos do verme. Então, as pessoas que geralmente trabalham no campo tinham o hábito, antigamente, de trabalhar descalço no campo. E se esse solo tivesse uma contaminação por esse verme, a pessoa poderia ser contaminada. Mas na frente eu vou mostrar umas imagens, umas fotografias que vai clarear bastante a compreensão dessa doença. Ok? Sintomas: anemia, diarreias, úlceras intestinais e geofagia. O que é geofagia? É um nome que veio do grego, que quer dizer uma vontade enorme de comer terra. Então a pessoa fica com aquele desejo de comer terra. Então seria um sintoma que caracterizaria o amarelão. Profilaxia. Então, como tratar? Cuidados com o local de decomposição de fezes humanas para que os ovos do verme cheguem ao solo. Uso de calçados e evitar contaminação de alimentos. Então, muitas vezes no Nordeste a gente observava muito isso, as pessoas trabalhando no campo não gostavam de usar calçados de proteção, botas de couro, de borracha, ficava descalço. Então, muitas vezes as pessoas pisavam em fezes e aí essa fezes já estava contaminada pelo verme e o verme entra realmente
pela pele e pode contaminar as pessoas. Então, por isso que tem essa medida como uma profilaxia de tratamento. Vou mostrar mais na frente, né, o ciclo evolutivo da doença. Segunda doença causada por nematóides, parasitas, Ascaris lumbricoides, que é a conhecida lombriga, tá certo? Então o nome da doença é ascaridíase ou lombriga. Contaminação, ingestão de ovos do verme. Então você vai comer, ninguém vai querer comer ovo de verme, mas esses ovos podem estar numa carne, uma carne estragada que vem do açougue, que vem de outro local, não é? E a pessoa pode se contaminar. Sintomas: falta de apetite, dor abdominal, diarreia ou pressão de ventre e vômitos. Então você vê que todas essas doenças parasitárias têm um maior número, não tem um só tipo de sintoma, né? Mas geralmente esses sintomas são parecidos, como falta de apetite e anemia. Por que anemia? Porque o verme, como ele é parasita, ele consome todos os nutrientes que a pessoa se alimenta. Profilaxia: tomar água tratada, que eu já falei muito isso na sala de aula, quando eu falava de bactérias, a água tratada, não é isso? Saneamento básico, destino adequado das fezes humanas, que seriam os banheiros, né, certos, bem construídos, higienização no preparo dos alimentos, principalmente verduras, que eu falei também isso quando eu falava de protozoários e bactérias, que seria aquela, né, higienização com produtos à base de sódio, que é a água sanitária, ou do vinagre, né, deixando de molho quando vem da feira livre, para que esses produtos naturais sejam descontaminados. E higiene pessoal, que é o que se fala muito, né, no nosso dia a dia, que é o banho, os banhos normais, a higienização das mãos antes de se alimentar e assim por diante. Estamos agora no momento da pandemia de um vírus e a gente está aprendendo como higienizar as mãos. É muito importante para evitar vários tipos de doenças, inclusive o vírus do corona, não é? E educação sanitária, que é o que? Divulgação, orientação às famílias, às comunidades e assim por diante, ok? Terceira doença. Essa doença é pouco conhecida aqui no nosso sertão, mas é uma doença que dá muito na capital, Recife, algumas capitais. Veja por quê. Chama-se Wuchereria bancroft. Veja que nome difícil, mas o nome comum é muito fácil de compreender. Quando vocês virem as fotos que eu vou mostrar daqui a pouco, vocês vão compreender facilmente. Elefantíase ou filariose. Então o nome comum muito regional era chamado de filariose. E elefantíase vem de elefante, porque a pessoa, quando é acometida por essa doença, os órgãos, as pernas, elas ficam muito inchadas, ao passo de parecer as pernas de um elefante. Ficam de uma desproporção realmente muito elevada, o volume das pernas das pessoas, de outros órgãos. Vou mostrar daqui a pouco as fotos. Contaminação, transmissão, de larvas do verme através da picada do mosquito Culex fatigans. Então isso já não é consumo de produtos contaminados, de verduras nem de carnes. Só se dá doença se a pessoa for picada pelo inseto, né? Pelo mosquito Culex fatigans. Então em Recife, que eu sou de Recife, e antigamente era muito comum a filariose em Recife. Ainda hoje você vê pessoas idosas trafegando na cidade com aquelas pernas gigantescas, parece perna de elefante. E essa doença não tinha cura, né? Não tem cura. Depois se instala. Então, sintomas: hipertrofia, que é o aumento das regiões afetadas, pode ser das pernas, nas mamas ou no saco escrotal, no caso dos homens. Eu vou mostrar você daqui a pouco as fotos. Profilaxia, combate ao mosquito transmissor em sua fase adulta ou fase de larva, que é a forma jovem, chamada de fase larvária. Então em Recife se usou muito, teve muitas campanhas, como tem hoje a campanha aqui da dengue, campanha do barbeiro aqui no nosso sertão. Em Recife teve muito também a campanha da filariose, né, ao longo de muitos anos, muitas décadas. Eu lembro, eu era mais jovem, via muito falar sobre a elefantíase ou filariose em Recife, ok? Próxima, Ancylostoma brasiliensis,
que é outro tipo de espécie do Ancylostoma. É o bicho geográfico. Contaminação através da penetração das larvas presentes nas fezes do gato e cachorro na pele. Por isso que eu falava, quando eu falei de bactérias, que muitas pessoas têm o hábito de criar animais de estimação como gato e cachorro e tratar como se fosse pessoas da família, beijando a boca do cachorro, botando o cachorro para lamber as pessoas e assim por diante. Então pode pegar doenças diversas, bactérias, protozoários e também a Ancylostoma, tá certo? Sintomas: marcas na pele por onde a larva passa, coceira e irritação no local. Profilaxia, como tratar a doença, seria evitar contato com fezes de animal, principalmente cães e gatos. Então as pessoas que têm o hábito de criar esses animais de estimação têm que ter os procedimentos adequados de como recolher as fezes desses animais, ok? Quinta, essa é um pouco conhecida, mas eu trouxe aqui só para citar que faz parte do grupo dos nematóides. Enteróbios vermiculares, é o oxiurose, né? Contaminação, ingestão de ovos junto aos alimentos, autoinfecção, leva os ovos da região perianal à boca, né? E sintomas: prurido anal, geralmente à noite, né? E a profilaxia. O que é prurido anal? Seria ferimentos, feridas, né? Coceiras, né? Na região do ânus, geralmente à noite. Profilaxia: roupa de cama bem lavada, unhas cortadas rentes, bem curtas, higiene pessoal, que são os banhos e as lavagens de mãos com frequência, não é? Tratamento de todas as pessoas infectadas na família, ok? Então agora eu vou mostrar na sequência algumas fotos que mostram os ciclos de algumas doenças que nós falamos agora há pouco, ok? Veja essa aqui, ciclo de vida da esquistossomose. Então não cabe a nós aqui aprofundar o estudo, não é, da parte biológica, mas só você ter ideia como é que uma doença pode pegar o homem. Preste atenção, né? Este homem aqui, ó, deixa eu ver aqui, começando por esse aqui, ó. Esse homem aqui, ó, que está sentado, tem aqui, está com os pés descalços no chão. Então, penetração ativa na pele do homem, provocando coceira. Aí ele vai lá, então está aqui as veias do mesentério, que é o intestino, estão sendo invadidas por esses vermes. Aí o que é que acontece? O homem está aqui, o homem doente, quando os homens que no campo faziam, né, as necessidades no campo, então os ovos iam nas fezes, né, os ovos desses micro-organismos iam nas fezes. Então aí vai desenvolver a larva que está dentro do ovo, larva ciliada, né, o miracílio está aqui. Aí a larva vai se desenvolvendo, veja essa setinha aqui, ó, a larva vai se desenvolvendo e aí ela invade o caranguejo. Então é por isso que diz que o caranguejo é o hospedeiro intermediário, ou seja, se você tirar o hospedeiro desse ciclo, então o homem não pega essa doença. Por quê? Porque ele só pega através do caramujo. Então as pessoas que vão tomar banho de rio, banho de açudes, de riachos, preste bem atenção se na parede do açude ou em troncos de árvores que estão dentro da água ou pedras tem a caramujo, porque esse caramujo, existem várias espécies de caramujo, mas não são todas que são hospedeiras do cistosoma, mas se tiver, fuja léguas e não tome banho nesse manancial, porque você pode pegar a esquistossomose. Então a larva do cistosoma vai invadir o caramujo se torna como um hospedeiro intermediário. Daí as larvas saem do caramujo e vão para a terra. O homem estando descalço ou mergulhado num açude, num manancial, ele pode, né, essa larva pode entrar pela boca, pode entrar pela pele, e aí o homem pode se contaminar e fechando assim o ciclo, e ele se contamina e ele mesmo contamina o ambiente. Então é preciso ter muito cuidado com essas, né, profilaxias de prevenção, ok? Veja agora uma foto que eu vou mostrar com relação na carne de porco. Ó, a tênia, a primeira que eu mostrei foi o cistosoma, que já é outra doença, que é a teníase. Então veja aqui a pessoa comer carne de porco mal assada, tá vendo?
ciclo de vida da tênia sólida, que está na carne de porco. Então está aqui o homem, não é? Então o homem é o hospedeiro definitivo, fezes humanas, tá certo? Então o que é que acontece? O porco também às vezes se alimenta de fezes humanas, ele pode se contaminar, tá vendo? Aí ó, os cistos, né? Ele começa a sair do porco e aí vai formando aqui ó, esses cisticercos, e o homem pode se contaminar, tá certo? Por comer uma carne mal assada, mal cozida, né, desse animal. Então aí o homem fica sendo também um transmissor dessa doença. Então fica fechando o ciclo aqui, o homem, porco e o verme, né, que é a teníase, tá certo? Então essa foto aqui mostra, no caso da tênia sólida, que é mais severa do que a tênia saginata, que é do bovino. E essa que pode causar a cisticercose. Vou mostrar mais uma foto aqui que vocês vão compreender mais facilmente. Esquema da tênia, tá vendo aqui? Essa foto é uma foto tirada no site americano. Então vê aqui o pessoal fazendo, né, antigamente não tinha, né, esses procedimentos mais industrializados do abate. Então tem aqui um porco num varal aqui que ia ser abatido, assado, e aí a pessoa comendo aqui a carne, né, mal assada, ela pode se contaminar e vai fechando aqui o ciclo, né? Então vai fechando aqui o ciclo, e as pessoas tá querendo isso aqui também fazendo necessidade no campo, tá? E aí os ovos vai entrar aqui, né, nesse animal e vai fechar o ciclo aqui da contaminação da tênia, certo? É interessante esse ciclo aqui. Mas não vamos decorar isso aqui não, vamos só ter ideia como é que funciona isso. Veja essa foto aqui do amarelão que eu mostrei a vocês, né? O ciclo de vida do Ancylostomum duodenale, que é o amarelão, tá vendo aqui, ó? Presta atenção. Tá aqui o homem descalço trabalhando no campo, aqui é um detalhe na perna dele, não é? Então, a penetração das larvas através da pele, e aí o homem fazendo as suas necessidades no campo, aí as fezes também se contaminam o campo e vai fechando aqui o ciclo da doença. As larvas se desenvolvem e voltam a reinfeccionar o novo homem assim por diante. Então, tem aqui na traqueia, são deglutidos e retornam para o intestino, né? Então, é uma reinfestação do verme dentro do sistema digestivo humano. Então diz aqui, a larva percorre vários órgãos, fígado, coração e pulmões. Isso aqui, essa foto aqui do lado direito, é a boca do verme. Se é uma foto ampliada, você vê como ele tem aqui como fosse uma forma de dentes. Então ele causa lesões no intestino, então pode causar problemas maiores com essa lesão e abrir portas para a entrada de bactérias, infestação e assim por diante. As fezes, se ele causar uma lesão no intestino, as fezes podem escapar do intestino e entrar na corrente sanguínea, e as fezes contaminadas por bactérias podem trazer outras doenças, outras infecções e causar todo um processo, né, infeccioso chamado de sepsemia e causar complicações severas à vida do homem, podendo levar ele à morte. Ok? Veja agora aqui a lombriga. Ciclo da ascaridíase, que é a lombriga. Está vendo aqui, olha. Tem aqui irrigação das hortaliças, né? Então, se essa água estiver contaminada, as hortaliças também vão ficar contaminadas. Então, das hortaliças, os ovos, as larvas podem pôr os ovos. O homem comendo hortaliças aqui mal lavadas, ele vai ser, né, infestado, e aí, quando ele fizer as necessidades, ele vai também liberar esses vermes, tá vendo? Então está aqui o formato da lombriga. É um verme cilíndrico, muito comprido, que fica no intestino humano. E ele também causa muita complicação, anemia, né, mal-estar, dores abdominais, uma série de questões, subnutrição e assim por diante, tá? Que tudo que você come, a lombriga se alimenta dos seus nutrientes. Aqui outra foto mostrando o ciclo da lombriga, né, das ascaridíase. Tá aqui um poço com água, tá vendo? Então tem aqui os vermes, aqui o homem, ingestão de água contaminada ou de alimentos contaminados por ela. Então a oma que se alimentou, aí os ovos, né, liberando uma larva no intestino, a larva perfura o intestino e cai na circulação, coração, pulmões e esôfago. Está aqui no esôfago, não é, que já é próximo da boca, então causando
um estrago muito grande na pessoa, né? Depois o homem, estando contaminado, ele vai, se fizer necessidade no campo, ele pode liberar ovos pelas fezes. E ter esses ovos estando no solo, no campo, se tiver chuva, então essa chuva pode carrear, pode levar esse material para os mananciais de água, poços, cacimbas, assim por diante. Então o homem tomando essa água que está contaminada, ele vai de novo refazer o ciclo da doença. Então vai ficando, indo e voltando essa doença, causando estrago nas pessoas que estão nesse meio aí, se alimentando desses alimentos sem serem descontaminados. Agora veja essa foto aqui, a elefantíase, né, que é a filariose. Veja porque ela é muito severa. Tá vendo aqui? Isso aqui é o saco escrotal do homem aqui, como se desenvolveu, tá vendo? Então ele fica numa proporção muito gigantesca, aí por isso chama de elefantíase. Aqui do lado esquerdo, essa perna direita aqui do homem, parece uns calombos, né? E a perna esquerda é normal, então uma perna formada uma perna de um elefante, aqui também é a mesma coisa. Então isso aqui é realmente uma doença muito severa que causou muito estrago nas pessoas que moravam no litoral, né? Então você vê aqui, desse lado direito aqui, a questão geográfica, né? Os locais onde essa doença se desenvolveu bastante. Tá vendo aqui? Tá aqui a África, esse no meio aqui é o continente africano. Você vê que a África são vários países pobres que não tem, né, a questão da questão de esgoto sanitário, né? E aqui também na América do Sul tem uma parte do Brasil, e aqui na extrema direita aqui alguns países vizinhos aqui do Brasil também tinha muito a infestação dessa doença. Aqui na América Central também alguns países pobres. Então essa doença é uma doença causada pela picada de um mosquito, né? Mas hoje já tem controle desse mosquito em Recife, já tem programas governamentais há muitos anos que vem diminuindo as pessoas dessas novas gerações a serem acometidas da elefantíase, chamada de filariose. Então, gente, era só isso que nós tínhamos a mostrar. Não dá para aprofundar muito o estudo, né, dessas doenças, desse reino, porque não faz parte do nosso curso, né? O nosso curso é apenas uma abordagem superficial nesses filos e de algumas doenças causadas por esses animais. Você percebe que as doenças que nós mostramos foi só para animais invertebrados, não foi nenhum animal vertebrado, né? Então é fácil de compreender esse estudo dessas doenças. Então, com essa abordagem, nós terminamos finalmente a nossa viagem. Como eu falei a vocês no início do curso, íamos fazer uma viagem pelos reinos da natureza, começando pelo reino mais primitivo, que é o reino das bactérias, e culminando, né, no fim da viagem com o reino dos animais. Fizemos esse reino em 2 etapas, porque ficaria muito longo. Então, na segunda etapa, nós terminamos a abordar algumas doenças causadas por invertebrados. Ok? Então encerramos, vamos fazer agora as atividades na sequência das próximas aulas, e aí nós ficamos por aqui, tá certo? Até mais ver.